Irmãos, estamos dando continuidade à série de mensagens chamada O Oceano de Graça. Um Oceano de Graça, no livro de Jonas. Os irmãos já ouviram aqui vários sermões sobre Jonas, sobre o texto que nos ensina muito sobre Deus. E hoje nós vamos tratar do capítulo 3. Eu quero ler esse capítulo, peço que os irmãos acompanhem com reverência essa leitura da palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma. Não comam, não bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência das suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviara, ou melhor, que lhes enviaria, e não os executou. Perdoe os tropeços na leitura. Esse texto é muito interessante, até porque a gente já ouviu muita coisa de Jonas. Ouvimos que ele, como esse texto começa, Deus está falando com ele pela segunda vez. Pela segunda vez, já tinha falado anteriormente. Eu vou separar aqui esse texto considerando 3 elementos. Eu vou chamar de elementos, mas considerem que são elementos do texto, não é uma conotação negativa para a palavra elemento, não. É só para tentar explicitar algumas características que a gente vê no texto. O primeiro elemento que a gente enxerga no texto é Deus. É Deus falando. O segundo elemento é Jonas, o terceiro são os moradores de Nínive, os habitantes de Nínive. Deus se revela. Deus fala. Isso não é uma coisa qualquer, a gente considerar que Deus fala. No texto parece uma informação corriqueira ou simples, mas não é. É Deus interferindo diretamente na história dos homens e dando ordens. É interessante falar que Deus ordena, porque dar ordens tem uma conotação, um mandamento, uma ordem, enfim. E de outra forma, dar ordem é organizar. E as duas coisas acontecem. Quando Deus dá ordem, manda fazer alguma coisa, Ele o faz para que o ser humano se organize. E se organizar aí é se alinhar com a vontade dEle. Então, Deus dá ordens e ordena. Podemos dizer assim. Essa revelação de Deus pela qual Deus fala, também já é uma manifestação da graça de Deus. Se eu não me engano, o André, num sermão, citou essa questão de que a gente cresceu muito tempo ouvindo que no passado, no Velho Testamento, impera a lei, no Novo Testamento impera a graça, e faz uma divisão na existência humana assim.
lei e graça, como se, e esse é o problema desse ensino, como se no Antigo Testamento não tivesse a graça de Deus. Mas tem desde o começo da história humana. A nossa existência só acontece por conta da graça de Deus. Ele, em tese, não precisaria criar ninguém. Ele o faz por graça. E se é por graça, a gente já então tem que entender que quando percebemos assim, acordamos num dia, já é efeito da graça de Deus. E por isso também devemos ser gratos já desde que acordamos. É mais um dia de vida na presença de Deus. Também se reconhece, através dessa manifestação de Deus falando, os seus atributos. E nesse texto particularmente, a gente vê que ele dá uma ordem com um objetivo específico. Eu vou repetir a ordem conforme ela está no capítulo 1, porque ali já também tem uma revelação. Deus fala a Jonas, no verso 2 vai dizer, 2 do primeiro capítulo, vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Deus é soberano, já foi dito, tanto nos outros sermões como hoje mesmo. Deus é soberano. E, sendo soberano, Ele determina o que tem que ser. E a gente pode entender a soberania da seguinte forma. Se você tem um país que tem um rei, aquele rei é o soberano daquele país. Aquele rei vai ter poderes e vai determinar muitas coisas naquele país. Talvez nada do que aconteça ali aconteça sem passar pela mão do rei. Agora pense nisso potencializado ao absoluto. Deus é o todo soberano. Deus é soberano acima de tudo. Logo, tudo o que acontece está debaixo da sua soberania, do seu poder. E tudo tem que estar, para tudo correr bem, andar da melhor forma, tudo tem que estar sob essa soberania. Mas Deus criou homens. Vamos falar agora de Jonas. Deus criou homens. Deus criou seres que têm vontades, que têm conhecimento, que têm capacidades. Tanto é que Jonas, talvez eu vou conjecturar, irmãos, não considerem que isso é um pensamento fechado. Vamos supor, talvez Jonas considerou assim, bom, eu já sou amigo de Deus, eu sou profeta do Senhor. Eu ando com Ele à medida do possível, fazendo a vontade dEle, e Deus é meu amigo. E essa ordem que Ele deu aí não está caindo bem aqui, não estou entendendo. Isso lá no primeiro capítulo é descrito de uma forma mais séria do que eu estou fazendo. Essa reação de Jonas diante da mensagem, da ordem que Deus dá. Vai e prega a Nínive, porque a maldade de Nínive chegou até mim. Ele vai para longe, ele vai para a direção oposta, como foi pregado aqui anteriormente. Jonas, ao fazer isso, está tendo um comportamento que a gente chama de rebeldia. Sabe a vontade de Deus, recebe a ordem e faz diferente. Eu quis dar uma conotação menos séria, dizendo assim, talvez ele tenha se achado tão amigo de Deus que ele se dá o direito de, vou desobedecer, não vou levar a sério o que Deus está falando. Não era isso, claro que não era. Jonas sabia muito bem o que estava fazendo. E isso torna mais sério, mais grave ainda a postura dele. Então acontece tudo o que acontece, ele é lançado ao mar, ele vai parar no fundo do peixe, ele se considera lá nas profundezas do abismo, dentro do peixe, e ele faz aquela oração que foi pregado também anteriormente, no domingo passado, de reconhecimento da grandeza de Deus, reconhecimento do seu estado, reconhecimento da sua necessidade e reconhecimento que a salvação pertence a Deus. Tudo isso faz aquele capítulo 2 terminar com a notinha, Deus mandou o peixe vomitar Jonas. E aí, nesse terceiro capítulo, Jonas recebe de novo a ordem. Vai a Nínive.
Dessa vez diferente, Jonas não resolve que ser rebelde não dá certo. Ele poderia ter continuado rebelde. Poderia. E qual a consequência da rebeldia dele, já naquele estado, dentro do peixe? A morte. Se ele se mantesse é feio. Se ele mantivesse firme na sua posição contra Deus, o resultado seria morte para ele. Poderia, mas viu que sendo esse o resultado, ele não quis. Então, agora, na segunda vez que Deus fala, que Deus se revela a Jonas, Jonas obedece. É interessante que o texto diz, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, vai agora, o texto é firme, vai agora, e a resposta de Jonas foi imediatamente, não quis brincar não. Pode ser que até esse estágio aqui ele ainda estivesse contrariado, mas ele obedeceu, ele foi. Então nós temos Jonas, temos Deus se revelando, Deus falando, e temos Jonas ouvindo a mensagem e tendo que levar a mensagem. Jonas hesita no primeiro momento, mas no segundo momento ele obedece. E temos o destinatário dessa mensagem, os ninivitas. Também já foi falado nos outros sermões. Eu não vou detalhar aqui as características deles, mas vou citar se eu achar o papel. Bom. Está aqui. As características dos ninivitas, só citadas no livro de Jonas, já é interessante, porque as informações que nos foram passadas aqui, tanto pelo pastor, depois o André reforçou, elas são de embrulhar qualquer estômago mais sensível, são dignas de filmes de alta crueldade, porque é uma história de um povo cruel, um povo muito cruel. Mas no texto de Jonas, que é um texto que conta de maneira mais enxuta essa verdade sobre esse povo, diz assim lá no capítulo 1, versículo 2, como já foi lido. Vai agora à grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. É Deus, e a gente sabe que esses termos, a maldade subiu até Deus, não é um termo tão comum assim. Ou melhor, as citações desse texto na Bíblia, ela acontece quando a maldade já está no nível do absurdo, de tão cruel, tão grande a maldade. É citado assim em Sodoma e Gomorra, é citado assim nos tempos de Noé, que necessitou do dilúvio, é citado assim com Nínive. Tal a maldade desse povo, como os irmãos já descreveram em outros momentos. Também, e aí é curioso isso, porque aqui é Deus falando no versículo 2 do primeiro capítulo, Deus falando sobre a maldade dos ninivitas. No verso 8 do capítulo 3, termina dizendo assim, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Nesse texto, são os ninivitas falando de si. Cada um se converta dos maus caminhos. Ou seja, eles entenderam o recado. Eles sabiam que a mensagem de Jonas era sobre eles, sobre a sua maldade. E isso é bem curioso. Eles não esconderam, eles não fingiram, eles assumiram. E com ordem do rei, cada um se converta. É necessário essa conversão. O título desse sermão é Arrependimento e Perdão. E é curioso a gente ver isso nesse capítulo. A gente vê a manifestação de Deus, a gente vê uma pessoa escolhida para enviar a mensagem, e essa pessoa enviando a mensagem. Expostos à ordem de Deus, à palavra de Deus enviada a eles, os ninivitas são confrontados com a sua vida, com a sua realidade. Os ninivitas reagem de uma maneira surpreendente.
Porque um povo cruel desse, houve uma mensagem, eu queria saber de vocês assim, se vocês ouvissem essa mensagem que Jonas fala para os ninivitas, vocês se converteriam? A mensagem é: você será destruído daqui a 40 dias. Se você ouve uma mensagem dessa, você se converteria? 40 dias, é a sobrevida. Os ninivitas escutam isso como uma bomba, mas eu acho curioso esse texto, porque essa mensagem não fala o resultado, não fala o porquê, não fala quem está mandando essa ordem. Tudo isso está implícito no texto, mas no texto escrito não está descrevendo isso. Isso me faz pensar que o hebreu que se revelou lá naquele barco antes de ser lançado ao mar, esse hebreu era conhecido, ou pelo menos foi identificado assim que começou a caminhar em Nínive, para dar o recado de Deus àquele povo. Mas não só aquele hebreu era conhecido, o Deus daquele hebreu também era conhecido. E eu só posso pensar isso porque o texto vai dizer: os habitantes de Nínive crerão em Deus. A mensagem dele, o texto narrado aqui, só esse texto não diz que foi Deus que falou que ia acontecer isso. Mas eles conheciam a fama desse Deus. Eles sabiam que não era bom negócio ser inimigo desse Deus. E que se a mensagem veio: vocês serão destruídos, eles também entenderam por quê, porque lá no verso 8 nós acabamos de ler. Eles reconhecem que a crueldade deles, a maldade deles, era o motivo pelo qual eles estavam recebendo essa advertência. Quando a gente recebe a fala de Deus como Jonas recebeu, a gente tem a escolha de falar: não quero falar dessa mensagem e não quero nem aceitar essa mensagem. Você tem essa escolha. O resultado disso, porque uma escolha traz consequências, o resultado disso é a morte. Não há outro caminho. Você pode falar para Deus: não quero saber da sua vontade. Legal. Destino seu é morte. Porque é assim que se manifesta a ira de Deus. Quem não se enquadra na vontade de Deus, se enquadra na ira de Deus. Não tem escapatória. Por isso é melhor estar do lado da vontade de Deus. Os ninivitas recebem uma mensagem que já descreve a ira de Deus: vocês serão destruídos. E essa mensagem dura, catastrófica para eles, essa mensagem traz misericórdia de Deus, traz oportunidade de arrependimento e traz a oportunidade de receber o perdão de Deus. Ela é dura e taxativa: vocês morrerão. Mas eles percebem que Deus, que eles ouviram falar das várias guerras que travaram, esse Deus é um Deus misericordioso. Vamos clamar a Ele. Todos os gestos que o rei pronunciou aqui, esse jejum que os habitantes de Nínive também decretaram, essa postura de rasgar a roupa, de se vestir de saco e cinza, tudo isso era sinal de tristeza e arrependimento. Tudo isso é manifestação interna do que eles estão querendo demonstrar, do que eles vivem. E quando o rei fala: clamem a Deus, quem sabe ele se arrepende. E Deus olha para aquilo e aceita tudo aquilo como um verdadeiro arrependimento da parte deles e oferece o perdão. Eles não vão mais ser destruídos. O texto descreve isso como um arrependimento de Deus. Deus não é homem. Deus não pensa uma coisa e desiste dela porque deduz assim: fiz errado. Não, isso não acontece em Deus. Essa linguagem é uma linguagem para a gente entender que Deus tinha a sua ira decretada para eles. Como eles mudaram, Deus oferece o perdão para eles. Está tudo dentro do que Deus prevê e faz. E essa história é impressionante. Essa história é impressionante
não tão somente porque a mensagem é dura, mas porque aquele povo de fato era duro. E qualquer um de nós talvez fosse como Jonas querendo, não quero que o Senhor dê chance para esse povo, não. Mata todo mundo. Eles são assim e merecem isso. Ainda mais que não era povo dele, era povo que era contra o povo dele. A gente, no lugar de Jonas, tinha grande chance de desejar a mesma coisa que Jonas desejava: o fim de Nínive. Mas Deus é Deus soberano e é Deus misericordioso. E Ele oferece oportunidade. E aqui, como já foi dito, esse texto de Jonas descreve como Deus não está limitado a um povo. O amor dele, a graça dele, a soberania dele não está limitada a um povo. E sim, como nós cantamos, todas as nações virão e se ajoelharão diante de Deus, porque Ele é Deus para todas as nações. Essa é uma mensagem de arrependimento e perdão. Deus fala, Deus se revela, Deus manifesta da sua graça, Deus se deixa conhecer através da sua fala aos homens. Isso é tão assim que lá em Hebreus 1 a gente lê: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é Deus revelado. Jesus é o Deus que fala. Jesus é o Logos de Deus. Deus é gracioso que nos permite receber esse sacrifício de Jesus. Deus usa homens. Jesus foi feito homem. Os outros homens, como Jonas, são falhos. Jesus é perfeito na obediência. Deus oferece perdão a quem se arrepende. O perdão nunca é uma estrada de uma mão única. São sempre duas vias. É preciso dizer que quando alguém fala para você, não, você precisa perdoar. E aí você fica com o coração assim derretido, pensando, eu preciso perdoar. Para que haja perdão, pelo menos de maneira completa, alguém tem que pedir perdão. Alguém tem que se reconhecer errado na situação para receber esse perdão. Deus perdoa quem se arrepende. Quem não se arrepende, Deus não perdoa. É preciso que fique claro, inclusive nas nossas relações, que o perdão, para ser completo, precisa ter arrependimento, reconhecimento e a declaração: me perdoa, porque eu errei. Senão, não é completo. Aquele que precisa perdoar, no nosso caso, no nosso relacionamento, quando ofendido, precisa ter sempre a disposição de perdoar, inclusive para que não adoeça por causa disso. Mas o perdão não será completo se não houver as duas partes. Nunca será completo. É preciso que a gente entenda isso para que quando a gente ofender alguém, a gente tenha a humildade de se reconhecer errado e se apresentar com o pedido de perdão. Deus perdoa quem se arrepende. Em Jesus nós temos aquele que traz a mensagem. Em Jesus nós temos a própria mensagem. Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus se pronuncia como o caminho, a verdade e a vida, o único acesso ao Pai. Em Atos 10:43, nós lemos também, todos os profetas dão sobre ele testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê receberá
o perdão dos seus pecados. Isso é Pedro na casa de Cornélio. Também um que não era do povo judeu, um gentio recebendo o evangelho e aceitando o evangelho. E ouvindo essa bela declaração, todo aquele que crê nesse nome, Jesus, recebe o perdão dos pecados. Essas são as verdades que a gente encontra na Bíblia. Essas são lições que a gente aprende com Jonas, o profeta teimoso. E eu espero que a gente, desejo de coração, que a gente seja menos teimoso que ele. Que a gente entenda, que a gente trabalhe, estude, que a gente use a nossa capacidade para entender a vontade de Deus. E que a gente manifeste a Deus as nossas dúvidas, com a coragem de quem tem de se expressar diante do Pai, dizendo, eu não estou entendendo. Mas que isso nunca seja feito como rebeldia, que isso nunca seja uma afronta a Deus, porque vai ficar ruim para a gente. É sempre bom a gente procurar a vontade de Deus com a intenção de entendê-la, não de rejeitá-la. E se num certo momento a gente não entender, a gente fala assim, eu não estou entendendo, mas eu vou obedecer. É melhor assim do que confrontar a Deus. Que Deus abençoe a nossa semana, a nossa vida, que nós sejamos sensíveis à vontade de Deus nesse nível, de estar sempre prontos para obedecer. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por esse tempo diante da Tua palavra, diante da Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais fiéis à Tua vontade.